Boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui, né? O nosso famoso encontro de todas as quintas-feiras do suporte da mentoria ADVBot Pro. Para os doutores aí que já estão na mentoria, muito boa noite. Hoje a gente tem um assunto muito interessante aí que a gente vai falar, que é o lançamento é a apresentação da ferramenta de estudos, né? Uma coisa muito nova que surgiu ontem e que eu vou aí instigar os doutores a começarem a usar, e vou falar aqui um pouquinho da diferença que ela tem até do projetos, enfim, e acredito que ela seja até mais eficaz, né, e efetiva para a gente estudar um documento, para a gente fazer perguntas para o chat GPT. Ela é muito simples de usar, eu acho que essa simplicidade é muito bacana, e esse é o assunto de hoje na mentoria. E para os doutores que ainda não fazem parte da mentoria, que estão vendo esse vídeo aqui gravado depois no YouTube, eu faço o convite para os doutores também participarem das nossas mentorias aqui de quinta, da minha implementação, e para o doutor, para a doutora saber qual o valor, como que o doutor pode participar, é só clicar no link que está abaixo aqui, na descrição desse vídeo de YouTube, nos meus grupos gratuitos aí, que eu dou as aulas de terça-feira. Então, os doutores têm como me encontrar, e desde já, sejam muito bem-vindos. Doutores, ontem, dia 29 de julho de 2025, o ChatGPT lançou mais uma novidade aí para gente, que é o modo estudo. O modo estudo, por enquanto, ele está na versão Plus, né, do ChatGPT, na versão paga, mas daqui a pouco ele vai estar até no gratuito, isso vai ser liberado no gratuito também, para todo mundo usar, e os advogados não é diferente, também podem utilizar. Basicamente, o modo estudo, ele é, eu vou traduzir para a nossa linguagem aqui, um assistente criado pela própria OpenAI, que nesse caso não é nem um prompt, né? Na verdade, ele recebe um treinamento de máquina para ser um professor. Nós vamos fazer um teste aqui de algumas perguntas no chat GPT normal e no chat GPT com o modo estudo ativado, né? E os doutores vão perceber um pouquinho a diferença de como ele faz, a interação dele, enfim. Ele é um chat focado em tutoria, em explicar, em nos questionar também, tanto com o assunto que a gente pergunta, como também se a gente insere, por exemplo, um documento, uma parte de um processo, alguma coisa, os doutores vão ver que é muito, muito, muito legal. Eu até ensaiei um pouquinho aqui para essa aula e já vou dar um toque aqui para os doutores. Conforme a gente vai ficando mais habitual, eu quero falar, não é nem especialista essa palavra, é habitual. Tudo a gente quer fazer um atalho, né? Eu também vou deixar essa extensão aqui para os doutores, depois lá no nosso grupo. É muito simples, é uma extensão de Google Chrome, é muito fácil de instalar, que a gente consegue fazer captura de tela, os doutores que têm que marcar algum tipo de documento, copiar só uma parte, ou os doutores querem também capturar um site inteiro. Então, ao invés da gente ler, que eu estou tão preguiçoso nas últimas semanas aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou pegar o site inteiro, tá vendo? Depois eu tenho que gravar um vídeo ensinando os doutores como tirar esses prints, que às vezes os doutores precisam printar uma coisa rapidamente. Essa ferramentinha também ela faz mini vídeos. Ela consegue gravar um pedacinho da tela e ela é inteiramente gratuita. Ele vai fazer a captura do site inteiro e eu vou pedir para ele fazer um resumo, né, para a gente do que é o tal do nosso querido agente de estudos. Faça um resumo e me dê ideias de uso na advocacia, por exemplo. Na advocacia. Tudo, doutores, por isso que eu falo que o uso ele é muito importante. Agora ele vai ler toda aquela imagem do site e vai dar um resumo aqui para gente. Para a gente ler junto, para a gente ir também aprendendo. Por quê? Porque faz 24 horas. Na verdade, ele foi lançado ontem e atualizou hoje para mim, né? Ah, nota aqui para os doutores. Caso os doutores entrem no seu chat GPT hoje ou amanhã para testar e ele ainda não esteja ativado, só espera mais um dia aí, 2 dias, que ele ativa, porque as contas são milhões de contas, né? Demora um pouquinho para ele poder atualizar em todas as contas. Então, eu espero atualizar na minha, faço os testes e passo aqui para os doutores.
Vamos ver a resposta aqui do chat GPT. Aí mostra um anúncio do modo novo, tal, feito para ajudar estudantes e usuários que querem aprender com mais profundidade. Aqui vai um resumo direto e depois ideias práticas para a advocacia. Foi isso que eu pedi, né? Para ele nos ajudar aqui, porque quanto mais rápido, por isso que eu falo, o chat GPT é para dar agilidade no processo. Em vez de eu ficar explicando, ele explica e eu leio. Objetivo: ajudar os usuários a aprender a estudar de forma mais ativa com o chat GPT. Funcionalidade principal: essa interface dividida, eu vou explicar o que, que é, mas ela ainda não está ativada aqui no meu, mas em breve ela vai ativar. Ele vai abrir como se fosse dois chatzinhos, e a gente vai poder fazer resumo. Eu estou esperando atualizar aqui no meu também para fazer uma aula mais profunda, mas já dá para usar assim. A conversa com o chat GPT e à direita, um espaço para anotações, resumos, fichamentos, explicações e revisões. Muito parecido, e os doutores que ainda não viram a nossa live sobre o Notebook LM, ela está lá na nossa área de membros, com o que o Notebook LM faz. Ele, por exemplo, ele estuda a gente consegue interagir com um documento ou interagir numa conversa, né, com o chat, de um lado a resposta e de outro lado, do lado a pergunta que a gente faz e do outro lado a gente vê em tempo real o que, que ele está, não é pensando a palavra, mas ele está utilizando de raciocínio para poder nos dar a resposta. Mas nós já vamos ver aqui um pouco mais na prática. Ó, resumos, fichamentos, explicações e revisões. Foco: aprendizado baseado em contexto. E aqui, o chat GPT normal, os doutores que usam, por exemplo, ele tem mais um perfil de execução, né? A gente pergunta uma coisa, ele responde. A gente pede para ele fazer a inicial, ele taca o texto ali. Então ele é mais um executor, né? Tanto o assistente também, o modelo deles é bem essa pegada assim mesmo de já mandar. Aqui não, aqui eu já fiz alguns testes agora à tarde, ele trabalha muito com reflexão, com perguntas, enfim, ele vai o ChatGPT conversa com a gente. Esse vai trocar ideias. Eu acho que o papo mais é esse aqui. Não é mais aquele papá. Responde, pergunta, responde, e aqueles textão, né? Que ele manda lá e a gente vai ajudando. Isso, essa palavra. Obrigado, ChatGPT. Interação dinâmica. Você pode marcar mensagens, salvar trechos importantes, criar blocos de conhecimento. Ideias no uso da advocacia. Perguntei para ele porque eu não sou advogado. Fichamento de jurisprudência, copiar decisões dos tribunais e gerar resumos automáticos com explicações simples no modo estudo, criar sua própria base de jurisprudência comentada, eu vou falar sobre isso, resumos de leis e doutrinas, jogar trechos de lei seca ou livros, e deixar o modo estudo gerar anotações didáticas, ideal para estudo de concursos ou atualização, preparar peças jurídicas com estudo orientado, legal também aqui. Dá para a gente pegar, já tive uma ideia aqui para uma aula também. Enquanto monta uma petição, o modo estudo pode sugerir fundamentação legal, estruturar argumentos e deixar as anotações salvas para reutilização. Isso aqui é um pouco mais complicado porque a gente usa o assistente, mas tudo bem. Treinamento de estagiários ou equipe, criar blocos de aprendizados com temas como práticas trabalhistas, petição, contratos, tudo com interatividade. Estudo de casos complexos, alimentar o sistema com o caso do cliente e usar o modo estudo para anotações, ideias, pode ser, embora a gente já faça isso no assistente também, dá para fazer, dá para marcar tudo lá, né? Deixar tudo lá na mesma janela de contexto. Criação de emendas jurídicas próprias e por aí vai, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo. Basicamente, doutores, agora vamos reduzir aqui, 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 deixar só essa parte aqui, vamos abrir aqui, essa aqui, a gente, caramba, ela não está fazendo aquilo que ela estava fazendo antes, mas vamos ver se eu consigo, será que vai ficar por trás? Ela não está encaixando, ó. Espera aí. E se eu abrir uma nova aba? Não foi. Não, eu queria fazer uma coisa aqui, mas não tem problema. A gente adapta aqui.
Para os doutores que são um pouco mais antigos, ou os doutores que estão vendo esse vídeo e já utilizam, o que eu percebi é que ele é muito parecido com esse projeto aqui. Esse projeto, né, que os doutores veem essa ferramenta aqui, ele é bem interessante, mas como aqui na nossa mentoria a gente utiliza muitos assistentes, devido à máquina de prompt jurídicos, os nossos assistentes são muito mais interessantes do que fazer um projeto, por isso que eu não bato muito nele aqui. Mas qual que é a ideia do projeto? É que a gente tenha, dentro do mesma janela de contexto, isso é, do mesmo bate-papo, né? Do mesmo chat que nós abrimos, documentos pertinentes àquilo que a gente quer estudar, que a gente quer, enfim, resolver ali aquele problema, com um prompt, com um comando, e deixar tudo salvo aqui do lado. Eu já fiz uma live sobre isso, não vamos nem nos aprofundar. Que é mais ou menos o que a gente faz com os assistentes, mais ou menos não, perdão, exatamente o que a gente faz com os assistentes, quando a gente pega e deixa, abre aqui, né, salva aqui do ladinho e arquiva as conversas, deixa tudo lá. Já tem live também sobre isso, senão eu fico muito prolixo. É a live número 1, eu criando assistentes ao vivo lá junto com os doutores. Beleza. Aí eu estava testando aqui, esse nosso querido aqui, ele pode ser usado do mesmo jeito. De que forma? Os doutores vão perceber que ele vai aparecer aqui, ó, se ainda não apareceu. No maisinho, do lado do pergunte alguma coisa. Agora está vindo uma porrada de ferramenta, né? Isso está cada vez mais confuso para quem não utiliza, né? Não está entrando agora, mas depois que a gente pega a prática, os doutores vão ver que cada atualização é só mais um botãozinho aqui, e sempre friso. E sempre vou falar aqui, tanto no ao vivo como no gravado. Inteligência artificial, doutores, os doutores não precisam fazer uma formação. Não existe um curso, um lugar, um local, alguém que consiga ser especialista em inteligência artificial. Então, não fiquem pirados. Sempre aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, eu estou aqui me colocando à disposição toda quinta-feira. Estou aí montando um curso bem bacana para a gente lá dentro da nossa área de membros. Estou tentando gravar as aulas da melhor maneira possível, mas os doutores têm que pegar aquilo que lhes interessa. Eu acredito que para a maioria dos advogados interessa o quê? Entender da ferramenta para poder ter o discernimento, para poder ver se interessa ou não. Então não pire muito em botões. Poxa, Rodrigo, estou só usando os assistentes, estou muito satisfeito. Legal. Ah, Rodrigo, agora eu queria, fiquem ligados e pincelem aquilo, pincem, né, na verdade, aquilo que faz sentido, senão a gente pira mesmo. É novidade a cada dia. Então agora ele se conecta com o nosso Google Drive, aquilo tudo que eu falei na outra live lá com os e-mails. A gente pode conectar os aplicativos. Semana passada falamos de uma novidade que acabou de sair semana passada, que é o modo agente, que nós temos 2 horas de bate-papo e também está disponível no YouTube e na nossa área de membros. O investigar já falamos também em outras lives. Criar imagens aqui eu não falo muito. E por aí vai, né? E aí eu me deparei com o buscar aqui, ó, o estudar e o aprender. Estudar e aprender, né, que ele diz? Estudar e aprender. Quando a gente ativa aqui o estudar e aprender, ele muda. Ele não muda o modelo dele, então isso quer dizer que ele continua aqui usando. É legal aqui que a gente consegue utilizar, por exemplo, né, o mudar e aprender, o estudar e aprender, perdão, em qualquer tipo de modelo aqui. Também já falamos de modelos, os doutores terão aula também sobre isso. Mas sempre utilizem o 4, já vai dar um bom resultado aqui, mas dá para brincar muito com isso daqui e ter várias respostas diferentes, né? A resposta do 4, a resposta pode testar a mesma pergunta e pedir para o 3 responder, e por aí vai. Mas basicamente, e aí vem o diferencial do que a gente faz aqui, se os doutores têm uma linha de estudo, vamos começar desde o comecinho aqui, que agora eu quero dar o toque da utilização, por quê? Porque para ativar é só apertar um botão, né? Não tem muito segredo. Pã, apertei. Aqui ele dá algumas sugestões, ajude com a lição de casa, explique um assunto para mim, crie um teste simulado. Por trás agora aqui, né, desse tela preta que está aqui, eu não tenho dúvidas que existe, logicamente que não é igual o prompt que eu faço, né? Existe um comando muito bem estruturado para que ele incorpore um tutor, um professor, como a gente viu ali no resumo. Então ele é um chat que ele já vem
enviesado, que ele já vem com o prompt por trás e a gente não precisa mais ficar se preocupando como ele vai dar as respostas. O uso disso vai ser do dia a dia dos doutores, em que eu tenho certeza que cada um vai encontrar o melhor uso. Só que a regra principal, inabalável, e como é que é quando a lei não pode ser é, pela lei não pode ser. A regra inabalável aqui é a gente manter. Imutável. Isso, imutável, isso nunca vai mudar. É a gente manter tudo organizado dentro do mesmo chat. Porque quanto mais a gente falar com o chat GPT dentro da mesma janela de contexto, os doutores entendem esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, melhor para nós, melhor para a inteligência artificial discernir o que ela tem para fazer, e a organização é a mãe do ganho de tempo, e o ganho de tempo é o que a gente quer aqui, que é a gente ter a produtividade. Então, antes de qualquer coisa de ativar estudar, ativar assistente, ativar o que é, antes da gente sentar no computador, a gente já sabe. É o caso daquele cliente, é o estudo daquilo ali, e automaticamente, ó, eu vou atualizar aqui porque ele não atualizou ali a conversa, mas ele abriu uma nova. Ah, tá, porque eu não comecei a conversa, né? Tá certo, tá ok. Aqui vai ser diferente, não é automaticamente ele vai abrir, não, que eu preciso começar aqui. Apertei o estudar. O que eu vou pedir para ele fazer aqui? Aí eu quero dar um toque para os doutores aqui de duas coisas. Os doutores podem pedir para ele ajudar os doutores com qualquer pergunta, isso é, tem uma questão, escreve aqui, aprenda algo novo e joga aqui. Me explique, vamos estudar isso e aquilo. E aí nós estamos tendo aqui agora uma, uma troca de ideias, né? Uma relação, vamos colocar aqui, com o chat GPT, com tudo que ele tem na memória e o acesso que ele tem na internet. Então ele pode me responder aqui qualquer coisa com esse perfil de tutor. Ou eu posso trabalhar, que aí eu acho que ele vai ser muito legal, como se fosse uma espécie de projetos, que aqui eu posso ir em qualquer, posso ir no meu computador, né? Posso ir no meu Google Drive, por exemplo, e buscar aquele documento. Posso buscar aquilo que eu quiser que a gente vai estudar. Eu vou fazer aqui, como sempre faço. Não, não. Pegar a nossa querida Constituição, porque eu posso querer estudar, por exemplo, a Constituição. E os autores vão notar que ele dá a resposta de uma maneira bem troca de papo mesmo. Por isso que eu quero que mais que os doutores usem e me dêem o feedback do que provavelmente eu ficar aqui dando aula, né? Mas, por exemplo, a gente poderia pedir para ele pontuar. Olha só o que eu vou pedir. Vamos fazer um estudo da Constituição. Como é muito aberto, isso aqui eu não especifiquei, né? Ele vai ler a Constituição rapidinho, ó, lendo os documentos, e nota que ele já abriu para a gente aqui o nosso estudo da Constituição aqui. Vamos supor que os doutores querem estudar algo específico, né? Artigos específicos. Coloque o nome aqui. E tudo referente ao que os doutores querem extrair desse bate-papo aqui será guardado aqui. Se voltar daqui um mês para falar da mesma coisa, é aqui. Para que os doutores não fiquem perdidos parte por parte, e os doutores, a cada dia mais, essa janela de contexto aumenta. Então, eu tenho tranquilidade. Se os doutores forem fazer um estudo de um livro jurídico, de um processo de um cliente, de uma coisa que os doutores têm que fazer, eu garanto que os doutores podem fazer um bate-papo aqui de 500 páginas de um livro que ele vai lembrar da primeira palavra que os doutores perguntaram. Isso quer dizer que os doutores estão utilizando a ferramenta da melhor maneira possível. Os doutores têm uma ferramenta que existe hoje no mercado, que tem os melhores modelos de IA do mercado, disparado.
parado. Os doutores estão utilizando uma ferramenta que foi treinada por uma empresa que é competente naquilo que faz para ser um tutor. Os doutores estão aproveitando tudo que ela tem, porque os doutores vão salvar tudo dentro da mesma janela de contexto. Beleza? Ah, Rodrigo, mas depois eu gostaria de estudar o caso de outro cliente. Abre um outro chat. A Constituição queria estudar o... Vou colocar qualquer coisa aqui. O Código Penal. O Código Penal não é a Constituição. Então, é um outro estudo. Aí os doutores abrem um novo chat, aperta o bendito do estudar, se for para estudar, busca lá o documento ou os documentos que fazem parte do contexto do teu estudo. Ah, vou estudar para concurso. Ah, eu vou estudar para, enfim, para uma prova, para a prova da OAB. Eu vou estudar, enfim. Quero fazer um estudo até para o meu marketing jurídico. Peguei aqui várias informações do meu nicho. Peguei várias coisas aqui, Rodrigo. Junta tudo, salva tudo em PDF, bonitinho. Salva ali do lado, estudo do meu público-alvo, estudo do meu marketing jurídico. E organize isso daqui, porque os doutores vão ter o melhor resultado. Como eu anotei o meu chat, eu não perco ele mais, tá vendo? Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, Constituição Brasileira. Boa! Vamos estudar a Constituição Brasileira juntos. O chat GPT normal não faz isso. Antes de começarmos, de fato, responde rapidinho. Ele responde para mim que essa gíriazinha é porque eu permito que ele responda. Os doutores vai ser mais jurídico. Me responde rapidinho para eu adaptar melhor o ritmo. Nota que ele vai sempre trocar comigo. Olha só, ele quer um contexto meu, ele sempre vai fazer isso. Você está estudando isso para alguma prova específica, como Enem ou AB, ou é por interesse geral mesmo? Em qual nível você se sente? Começando do zero, já entendendo o básico, ou está buscando revisão e aprofundamento? Isso aqui é natural, né? Como se fosse uma pessoa que eu estou querendo fazer, por exemplo, um curso, ela me perguntar o grau de conhecimento que eu tenho sobre aquilo, né? Se fosse um processo, as perguntas seriam outras, né? Assim, a gente, aqui corresponde a nós corresponde eu e o chat GPT, definimos juntos o melhor plano de estudo. Se quiser, posso sugerir um roteiro com mini-aulas, perguntas, práticas baseadas nos temas mais importantes. Vamos entrar nessa viagem dele aqui. Quero aprender tudo sobre direitos humanos. Por exemplo, ele vai ler de novo a Constituição. Perfeito. Se você quer aprender tudo sobre direitos humanos dentro da Constituição Federal, vamos construir junto um passo a passo. É como se ele agisse exatamente como um... Eu vou falar consultor, a palavra certa. Acho que tutor é melhor, né? Um orientador. Acho que a palavra é melhor ainda. Mas antes, ele vai questionar, eu tenho certeza. Você está estudando para algum concurso? Não, não estou. Enquanto isso, vamos começar com a base dos direitos humanos. E aqui ele já está extraindo do documento que eu dei, que é a Constituição. Ele já viu aqui que é o artigo 5º, tal, direito à vida. Aqui uma perguntinha. Essa troca aqui, depois a gente... Porque o ChatGPT, ele não faz isso. A gente já vai testar sem o modo estudar para os doutores verem que a resposta é totalmente diferente. Você sabe qual é o princípio escrito no que... Se quiser, posso te dar orientações de opções de múltipla escolha e tal. Isso aqui a gente vai conseguir, e os doutores com o uso, educar ele da melhor maneira possível. E se eu quiser fazer qualquer pergunta agora, da Constituição, me traga os direitos básicos e como posso me aprofundar nesse tema. Porque os direitos humanos, ele tem as regras mais famosas aí, né? Ó, a troca vai ser sempre essa. Vamos montar uma base sólida de estudos sobre direitos humanos, começando como direito básico. Ó. Os direitos humanos básicos da Constituição, número 1, direito individual, direitos sociais, direitos difusos, como se aprofundar no tema, fundamentos, estude primeiro isso aqui, estude depois aquilo ali, estude aquilo ali. Aí vamos supor, aí já é um toque, que é como a gente utiliza o ChatGPT dentro da nossa mentoria. Conexão com o direito internacional, legal, ó. Estude Declaração dos Direitos Humanos, isso aqui não tem nada, eu nem tenho ideia do que é isso aqui. Aí, vamos supor
que isso aqui os doutores estão extraindo alguma parte de um processo, e o processo está lá em cima, de documentos dos clientes, os doutores querem fazer aqui nós não vamos fazer peças, nós não vamos fazer nada disso aqui. Nós vamos simplesmente extrair respostas de bases de documentos que os doutores tenham, ou até mesmo da internet, os doutores perguntarem algo para ele mais geral, de qualquer assunto, na verdade, é que aqui a gente fala mais do mundo jurídico. E por que que eu digo que é muito importante a gente manter aqui, ó? Porque tudo vai ficar registrado no mesmo lugar. E ele vai aqui trocar comigo. Se quiser, posso montar um mini curso semanal de 3 etapas com você aqui, com explicações, quiz e debate de casos reais. Topa começar agora um quiz simples sobre direitos do artigo 5º, ou prefere que eu monte seu plano de estudo com base em 2 meses de dedicação? Aqui, esse bate-papo meu com ele sobre esse tema que eu pedi, que ele está vinculado aos documentos que eu coloquei. Então, eu quero que os doutores tragam isso muito para o momento presente dos doutores. Se for a sua tese de doutorado, se for o que for, todo esse bate-papo vai ser nesse contexto dos documentos. Ah, Rodrigo, eu queria estudar primeiro aqui um pepino que eu estou aqui de um caso de um cliente. Pega os documentos, inclusive pode até explicar para ele. Aperta o estudar e fala assim, preciso estudar o caso do cliente que está passando assim, assim, assado. O que você sugere que eu anexe aqui de documento para montarmos um excelente plano de estudo, porque quero encontrar tal solução? Ele vai dar a lista de documentos, eu não tenho dúvida nenhuma. Os autores sobem aqui e esse bate-papo vai ser um bate-papo de estudo do caso do Rodrigo. Ou os doutores vão estudar para um concurso. E aqui eu poderia ficar o dia todo. E o porquê que eu falo que é importante a gente manter aqui. Porque, por exemplo, eu como leigo aqui, mas eu não quero isso aqui, né? Não acho que não é legal isso aqui. Mas, por exemplo, eu dei uma coisa que teve curiosidade nisso aqui, ó. Que foi o que ele falou aqui em cima. Proteção das minorias, crianças e adolescentes, tal, não. Foi uma coisa do direito internacional aqui, que eu acabei perdendo aqui em algum lugar. Aqui, ó. Se a gente marcar qualquer parte desse aqui, ó, perguntar ao GPT. Vamos supor que ele trouxe um tema ou alguma coisa que está dentro daquele documento que os doutores estão analisando, mas só que ele, e eu sempre repito isso aqui, que foi até um pouquinho da pergunta que o doutor fez no off aí pra gente, ele quer economizar palavra, né? Eles querem economizar de qualquer jeito. É por isso que vem tudo recortadinho aqui, cada tema dividido, e ele quer sempre o quê? Para os doutores entenderem uma manha que a IA tem. Ele sempre fica com ou prefere, e coloca sempre uma perguntinha embaixo. Isso aqui não é porque ele é o gentil com a gente. É porque ele sempre vai tentar não é manipular a palavra certa, mas nos induzir a estar satisfeito com a resposta. Mas aqui surgiu um tema no meio do meu estudo aqui que eu acho que eu queria me aprofundar. Eu posso pedir, ó, me explique melhor sobre e me dê um exemplo real sobre esse direito, por exemplo. É porque eu não tenho muitas perguntas. Como é que eu vou explicar? Ele vai extrair só isso daqui, ó. E aí, obviamente, ele vai me dar uma resposta muito melhor sobre um tópico que eu perguntei dentro de um documento que tem 500 páginas. E ele leu esse documento de novo e trouxe para mim aqui, ó. Ela tem 30 artigos, mas alguns são fundamentais. E se repete em várias constituições, inclusive a brasileira. Exemplo real, caso Maria da Penha no Brasil. O que aconteceu? Aqui, ó. Ainda me dá uma perguntinha aqui para eu fixar, ó, porque a ideia aqui é que ele faça os estudos. Então, doutores, eu acredito que demais ele vai muito, 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 muito ajudar os doutores em questão de estudos. Aí vamos aprofundar só aqui um pouquinho, mas aí é mais ou menos a mesma coisa, e os doutores podem testar isso muito. Quando a gente fala do... Legal, estou utilizando o chat GPT, vamos colocar aqui, comum, né? Não estou utilizando um assistente. Ativei o botãozinho estudar, então ele incorporou essa personalidade de professor, vamos colocar assim, né?
Ele consegue agora ler muito mais documentos e tal. Só que aqui eu ainda estou trabalhando. Vamos supor que isso aqui seja bem complexo e eu tenho aqui dentro números, né? Por exemplo, no caso de um cliente, que eu tenho muita coisa, que seja muito documento e que eu quero que ele fique mais profundo. Os autores não se limitem a usar só o 4.0. Agora eu quero trazer sempre os doutores para essa ideia. Os doutores vão ver que se, por exemplo, eu fizer qualquer outra pergunta agora, só apertando esse botão, ele mudou para o 3, e aí vamos se aprofundar mais aqui. Eu quero pegar ainda mais aprofundar mais dentro do subtema que ele mandou, né? O Brasil foi condenado, resultado. Vamos perguntar aqui. Como e quando foi? Ó, o Brasil foi condenado, quando eu marco lá em cima, passo o mouse em cima e pergunto para o GPT, ele já entende que o Brasil foi condenado. O que eu estou escrevendo aqui, ele está relacionado a essa parte do texto, que está relacionada com esse textão aqui, com esse textão que eu digo, é a própria Constituição, ó, a janela de contexto, ó, já está aqui, mas agora ele está sendo analisado por uma IA que usa reflexão avançada. Então, a minha resposta não é que ela vai ser melhor ou pior. Os doutores vão utilizando e vão vendo, mas os doutores vão ver agora que ele vai pensar. Pensando, é como se ele fizesse mais, eu vou falar aqui bem vulgar, mais conexões neurais. O 4, ele vai tentar dar uma resposta o mais rápido possível, que já é uma resposta muito boa, mas ele já vai tentar. Esse aqui não, ó. Ele está procurando nos sites, ele está fazendo uma verificação na internet, ele está buscando ali, ó, e ele já vai me dar uma resposta, ó, pensou por 21 segundos, quando e como o Brasil foi condenado no caso Maria da Penha. Ele me traz tudo aqui e me traz onde ele consultou a notícia, ou a lei, ou a jurisprudência, ou a referência doutrinária, ou sobre o assunto que os doutores estão pesquisando aí. Isso, com o dia a dia, os doutores vão aprendendo. Eu não aprendi. Aqui eu também estou fazendo meio que no flow, assim, mas eu não aprendi a mexer assim, do dia para a noite. Mas é bem intuitivo mesmo. Quando os doutores aprenderem um pouquinho sobre os modelos, aprenderem ali um pouco, os doutores vão voar nisso daqui muito mais que eu. E ó, as respostas ficam muito mais, tudo com fonte, até fonte internacional, né? Porque a ideia é direito internacional. Isso tudo aqui são sites da internet, PDFs da internet, que nesses 21 segundos ele leu, organizou e trouxe como resposta, vou repetir, utilizando como base não só o como e quando foi, toda a nossa conversa para cima. Isso é a janela de contexto. É como se eu estivesse batendo um papo com outro ser humano e ele se lembra de tudo que eu falei. De tudo que eu corrigi ele, por exemplo. De tudo aquilo que eu dei para ele de dica, por exemplo, de correção é a palavra correta, né? Do que eu gostei e do que eu não gostei. E aí, vamos supor, o Rodrigo está estudando, sei lá, vou fazer um concurso, vou fazer alguma coisa, uma prova, e eu preciso de muito estudo sobre esse ponto da Constituição, que é os direitos humanos. Ficou até um exemplo aqui muito legal. Rodrigo, deu a hora aqui do expediente, vou assistir o jogo do Corinthians, a minha mãe me chamou para fazer alguma coisa, vou continuar o estudo da Constituição só amanhã. Nomeie aqui o seu estudo, por exemplo, dos direitos humanos, e simplesmente arquiva ele. Acabou. Vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Rodrigo, quero voltar lá para o meu estudo das doutrinas, do estudo do caso do meu cliente, enfim, vem aqui, configurações, controle de dados, chats arquivados, o seu estudo vai estar aqui, nem que demore 1 ano para você voltar. Se você tiver anexado dentro desse estudo, olha, muita, eu não sei como precisar, porque vários advogados já me falaram de colocar muito documento aqui, mas 10, 20 PDFs aí. Cada PDF relacionado a esse estudo tem 300 páginas, 200 páginas. Os doutores não precisam voltar para trás. O bate-papo parou aqui. Eu desarquivo, ele volta para cá
E o meu estudo, que eu estava lá no outro dia, na sexta-feira, um mês atrás, ele está todo aqui. E eu volto a conversar. E esse meu assistente aqui, assistente eu digo no modo de dizer, ou esse meu amigo aqui de bate-papo, ele já vai estar pronto para a gente usar aqui de novo. Ó. Aperto de novo aqui. Ah, não, aqui ele já tá ativado já, né? E posso fazer qualquer pergunta dentro do documento. Posso pedir para ele buscar, agora que eu já percebi que ele busca, né? Referências fora, posso pedir. E os doutores podem fazer isso com quantos chats quiser. Rodrigo, agora quero estudar para o meu concurso. Abre uma conversa nova. Pega o material do concurso. Aperta o estudar. Sobe o material do concurso. Lá do seu Google Drive ou do seu computador. Explica para ele aqui do modo que se fala. Vou fazer o estudo e tal. Aí ele vai começar a propor para os doutores. Quer um plano de estudo? Quer um mini curso? Quer, como é que se chama que ele falou ali para gente? Perguntas e respostas, múltipla escolha. Me fala se você entendeu. Ele é muito mais treinado para isso. Para a gente já ir para os finalmente, que aí eu vou abrir para os doutores também tirar qualquer dúvida, vamos fazer a brincadeira então diferente. Vamos voltar e vamos apertar o 4. Vamos lá de novo. Vamos lá no meu PC. Vamos pegar a Constituição e vamos fazer a mesma pergunta. Vamos fazer um estudo da Constituição. Espera ele carregar. Ele vai me responder também de uma maneira até assertiva, né? Mas os doutores vão ver que ele tem mais uma pressa, vamos colocar assim, de me. Ele vai me perguntar só qualquer coisinha aqui e vai começar a me dar um monte de resposta do que fazer daquela maneira mais consultiva, né? Tá lendo a Constituição. Olha lá, quer começar esse estudo por onde? Sei lá, princípios básicos. E ele já vai me dar aqui, artigo 1, ó, tá vendo? Ele não me questiona, ele não tem esse perfil de entender de uma forma mais inteligente. Pô, mas se eu fizesse também um estudo aqui até antes de ontem, né, eu ia ficar bem satisfeito. Só que, como eu tenho que estudar agora, eu já estou insatisfeito com esse aqui. Porque sempre é uma coisa nova, né, a gente já fica insatisfeito com o que passou. Mas nota que essa resposta aqui é bem mais rasa. Ele já me deu aqui os negócios e toma aí, ó. Aí vamos ver o que ele deixa aqui embaixo. Se quiser, já partimos para o artigo 5º. O mais bombado da Constituição. Só mandar, que o nome da minha assistente é Olivia, né? É só mandar, a Olivia está pronta. Nota que ele não tem aquele perfil, esse estilo de resposta, esse questionamento aqui em cima. Então, doutores, experimentem, salvem os seus chats, coloquem documentos aqui, testem, peçam para ele também buscar referências, enfim, até essa parte jurisprudencial, se os doutores quiserem. Para quê? Para a gente aprender junto, e depois, logicamente que eu fiz aqui bem raso, né? Aqui também faz 24 horas que está no ar, mas com certeza que tem uma forma da gente colocar, não prompts, mas perguntar para ele de uma maneira mais inteligente para extrair alguma coisa mais profunda. Mas com certeza, apenas vindo aqui, essa nossa meta foi estudo, né? Estudar. Lembre-se sempre disso aqui já para a gente encerrar. Estudar. Estudar é eu querer extrair respostas, seja da internet mesmo, né? Quero aprender, por exemplo, xadrez. Aí é como se eu colocasse um tutor aqui para aprender alguma coisa, né? Você já sabe alguma coisa? Ou está começando absoluto zero? Ele vai testar o meu nível de conhecimento. E aproveita para me contar. Seu objetivo é jogar por diversão, competir e tal. Eu passando esse perfil, já entendi mais ou menos a ideia dele. É nível de conhecimento sobre o assunto e qual a intenção que a gente tem com aquele estudo. Aí ele começa a desenrolar embaixo. Ó. Assim, toda a resposta dele vem nesse contexto aqui. Já aprendi já a lógica aqui. Toda pergunta que eu faço é isso. Ele pergunta o meu nível de conhecimento sobre o assunto e pergunta para que eu quero a finalidade do estudo. Ele vai fazer isso com os doutores também. Coloquei o processo, me ajude a atualizar esse processo. Ele vai perguntar qual o seu nível de conhecimento daquele assunto e vai perguntar para que você quer estudar o processo. Respondeu aquelas duas coisas ali, ele já vai sugerir um guia de estudo, alguma coisa. Eu entendi. Vai ficar, depois que eu subir uma aula dele lá, vai ficar muito bom.
E a partir daí, vamos voltar aqui de novo. Eu marco aqui, ó, tá certinho, ó. Aprender xadrez, por exemplo. E esse vai ser o meu chat de aprender xadrez, por exemplo. E aqui eu vou batendo papo com ele. Ó. Ah, mas isso aqui, parei. Eu venho aqui, arquivo, e volto para minha aula de xadrez daqui uma semana, daqui um mês. E o meu bate-papo com eles com xadrez vai sendo atualizado sempre, ele vai me ensinando ali. Então, para os doutores pegar, essa ferramenta acho que é a mais fácil, né? Que é só apertar o botãozinho ali, né? Ela não tem muito o que. A gente não tem muito como colocar prompt, porque ela já tem o prompt por trás. Então, os doutores começarem a bater papo mesmo com ela. Mas eu quis trazer, porque ela veio ontem, né? E eu sei que os doutores, quando abrem o chat GPT, vão ver lá aquele botãozinho e vão ficar curiosos, né? E eu penso muito nesse uso, nesse sentido de, como os doutores trabalham com muitos documentos, por exemplo, é jogar os documentos ali e tentar extrair o máximo utilizando como eu posso chamar ele? Utilizando essa ferramenta e utilizando o modelo que os doutores mais gostam. Como o doutor Celso, por exemplo, usa bastante o investigar, né? Usa tudo isso. Tenta depois, doutor Celso, fazer algumas perguntas para ele sobre alguma. Porque o investigar, por exemplo, seria mais para fazer uma pesquisa, né? Não é um estudo, é uma pesquisa profunda na internet. É isso que eu estou querendo trazer no curso para os doutores entenderem a diferença. Acho que aqui vai ficar bem legal. Quando ele busca no estudar a ideia dele retirar informações de um documento ou da internet, ele pode até fazer uma investigação, mas não necessariamente ele está treinado para investigar. Faz parte dele como tutor até investigar alguma coisa e buscar um site. Mas quando ele está no modo investigar, aí ele vai buscar mesmo os sites e tal. Mas eu acredito que vai ser bem útil para os doutores essa ideia de colocar os documentos ali e conversar com ele, com certeza vai dar muito, muito bom resultado mesmo. Perfeito, eu vou tentar e depois eu passo feedback. Isso. O doutor Marcelo ainda está aí, ele estava aqui e ele fez uma pergunta no começo, mas eu vou dar um exemplo também para os doutores, que é sempre bom dar, na hora que a gente vai fazer a edição da peça. Muitos advogados têm esse problema e muito, eu ouvi muito isso, doutor, eu já dei mais de 500. 500, pensa, se a gente calcular 500 em um ano e meio, dá mais de 2 mentorias por dia, entre gratuitas e pagas. E uma coisa que desanima muito, aí eu vou chegar na pergunta dele, é a ideia do seguinte, ó, que não foi essa a colocação dele, mas acontece muito. Por exemplo, os advogados que estão aí pela internet, dessa coisa desses cursos aí, dessas coisas, dessas mágicas aí que o pessoal faz, eles se frustram com relação à resposta que o chat GPT dá. E eles não conseguem entender, e os doutores vão ter mais uma aulinha disso aqui de 5 minutos, que as inteligências artificiais, elas têm como modo, como que eu posso explicar isso aqui sem ser preso? Elas têm como negócio duas coisas. Não respeitar direitos autorais e vender ação. E sempre prometer algo que nunca vai ser alcançado, que é a inteligência geral. Esse é o mote deles. Esse 95 conto que a gente paga aí por mês é só realmente para poder, não sei, pagar aí, sei lá, o vinho lá dos CEOs. O que eu estou querendo dizer? Essa ferramenta ela custa 700, 800 mil dólares o dia para ela funcionar. Então, essas nossas pequenas assinaturas não é o central deles, para eles ganhar dinheiro. Eles ganham muito dinheiro vendendo isso para governo e eles fazem o que a gente chama aí no mercado de um dinheiro imaginário, que é o dinheiro das ações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu faço isso aqui, doutores, eu já gastei no mínimo uns 20, 30 litros d'água. Rodrigo, você não está partilhando a tela. Mas é bom que eu não tinha mostrado, mas a gente já continua daqui. Ó. Vem aqui. Isso aqui, ó, que eu acabei de fazer, essa resposta aqui, esse menu, eu gastei mais ou menos uns 30 litros de água.
que eu estou querendo dizer com isso? Todas as inteligências artificiais nos vendem essas palavras aqui. E essas palavras, eles chamam na linguagem de programação de tokens. Coisa que os doutores nem precisam muito saber o que é. É só uma linguagem de programação que é sinônimo de palavra. A gente não sabe quantas palavras é um token. Eles não revelam muito. Pode ser de 2 a 4 quando a gente fala do português. Então, se eu dou para o Rodrigo acesso à minha ferramenta com... E por que ele dá o acesso para a gente? Estou dando uma ideia aqui dos bastidores para os doutores. Porque essa relação com a população mundial é que gera a razão social. Isso aqui não seria o que é, seria, entendeu? Trilionário, se eles não tivessem como provar que aquilo faz sentido na vida das pessoas. Tendo isso na vida das pessoas, eles vendem contratos bilionários para as empresas e tem um monte de gente investindo neles. Esse é o jogo. Por isso que eles cedem gratuitamente, né? Por que eles cedem gratuitamente? Para coletar os dados de quem utiliza. Então, tudo isso daqui não é uma bondade que eles fazem. Mas eu quero chegar na pergunta do Dr. Marcelo e vai ficar gravado isso daqui. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, dou lá para o Rodrigo, ele fica lá no Brasil, R$ 95 por mês, e eu vou liberar todos os tokens para ele. Então, aí pode usar só um pouquinho por dia. Mas se o Rodrigo sentar madeira e começar a perguntar um monte de coisa aqui para ele, ele vai poder escrever livros daqui, ele vai poder montar uma empresa por R$ 95. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma barreira na liberação de tokens. Mas isso, para nós, não é um problema, porque a gente consegue liberar mais tokens a partir do momento que a gente entende que ele entrega passo a passo. Quantos doutores pedem para ele fazer uma petição inicial, me dê um modelo? Eu quero que os doutores vejam uma coisa. E sempre os doutores vão lembrar disso aqui, ó. Ele entrega com uma pequena linha branca aqui, ó. É que está em cima, ela é bem sucinta. Eu não sei. Vamos ver se aqui fica melhor. Configurações. Claro. Eu acho que agora dá para ver, ó. No meu monitor dá para ver certinho. Uma divisão. Então ele divide isso aqui, ó, perfeito, doutor, até aqui, é uma parte que ele liberou os tokens necessários para poder me cumprimentar. Depois, na petição, ele libera do modelo da petição até os fatos, ele corta. Por quê? Ele quer que eu fique satisfeito sempre com a primeira resposta. Aí, os usuários vão lá, eu já ouvi muito isso já. Muito, muito, muito. É até bom essa dúvida, que rapidinho eu explico e os doutores vão sair daqui com outra visão. Deixa eu voltar para o escuro, porque o astigmatismo não deixa eu enxergar nada. Legal, Rodrigo, aqui tá, entendi, ó. Então, dos fatos, olha que fato mais sem vergonha, ó. E aí, o que o advogado faz? Ele vê lá na internet, o cara faz a aula, o Rodrigo bota lá, fala que o assistente dele é brabo, que não sei o quê, ele enfia aqui 30 documentos, pede para o assistente fazer uma petição, ele entrega isso aqui, ó. E aí vem no final, pode perceber sempre, caso deseje, posso adaptar esse modelo a um caso concreto. Caso eu deseje, né? Porque também se eu não desejar, tá tudo certo. Porque quanto menos eu usar, para eles é melhor. Mas tem como a gente fazer uma coisa bem interessante aqui, que é a montagem dessa peça, dessa inicial, dessa contrarrazão, dessa contestação, dessa do que for, até em 500 páginas, se quiser. Como? Como que eu sugiro sempre que os doutores utilizem? Os doutores que estão começando, né? Porque fica mais fácil assim do que utilizar a lousa e tal, e não entrar em problema, né? Que não tem que entrar. E um monte de ferramenta, aí espanta quem está começando. Os doutores com certeza têm um papel timbrado, ou utilizam o Word, enfim. Os doutores têm um local onde os doutores, depois que os doutores pedem a resposta ali no chat GPT, os doutores copiam e colam em algum lugar. No meu caso aqui, eu vou fazer no Word, né, no Docs, mas imaginemos aqui que os doutores têm lá a advocacia do Rodrigo, bonitinho ali, os doutores já têm o padrão aqui certinho de fonte, tal, logotipo, legal.
O que eu sugiro que os doutores sempre façam? Tem uma aula mais profunda lá, mas eu vou explicar aqui bem rapidinho. Quando ele me dá esses fatos michuruca, não quer dizer que se eu coloquei todos os documentos do meu cliente aqui, fui lá e anexei, né, no assistente, trabalhista reclamante, por exemplo, que ele não tem ciência de tudo que está lá. Ele já leu os documentos, mas ele me entrega uma resposta curta. Então, o que eu sugiro sempre que os doutores façam? Até por uma característica da própria ferramenta, ela, quando a gente começa a escrever e pede para ela reescrever alguma coisa, ela movimenta as palavras. Ele nunca sai mesmo, ele nunca sai do contexto, mas ele é uma IA generativa. Ele é muito possível que ele gere. Vou dar exemplo. Acontece isso muito com os julgados, né? Por isso que tem essa problemática aí. Às vezes o advogado tem certeza que na primeira vez que ele viu o ChatGPT entregando a jurisprudência estava certa, mas ele pediu alguma coisa para reescrever na peça, ele escreveu de baixo embaixo novamente e mudou o contexto ou inventou. Ele copia de novo, manda tudo, aí não confere nada, porque ficou do jeito que ele achou que queria, e ocasiona os problemas que ocasiona. Aqui a gente garante duas coisas. Primeiro, segurança total para os doutores de que nada vai estar errado. Por quê? Porque os doutores vão pegar, vão anexar todo o processo, enfim, a papelada, né, como se falava antigamente, do cliente aqui que os doutores querem analisar o caso, fazer a petição, não interessa, legal. E vai começar a conferência por aqui, ó. Daqui, os doutores consideram o ponto 1 do seu documento. Bateu o olho aqui, legal, o CPF é esse, o RG é esse, o TTPF é esse, a reação tribular, tal, acabou. Vamos garantir a segurança aqui, ó, de que isso aqui, porque ele estava salvo com meu outra coisa, de que isso aqui, ele não mexe mais. É o nosso primeiro ponto. Ele não vai mexer mais. Certo? Isso aqui já vai estar editado dentro do material dos doutores. Acabou. Olhei aqui de novo, conferi. Legal. O que eu quero que os doutores só saiam daqui entendendo é que aqui, neste caso, né, específico, ele está inventando isso aqui, porque eu pedi para ele me dar um modelo. Mas isso aqui estaria dentro do contexto do caso dos doutores. Ele entregou esse fato michuruca aqui, legal. Venho aqui, marco os fatos, e ele vai entender que o movimento a ser feito é só dentro dos fatos. Os fatos, por óbvio, os doutores vão ter que ter colocado dentro dele ou vão dizer para ele. E se esses fatos estiverem dentro dos documentos que os doutores deu, acabou. Eu posso pedir aqui, eu vou pedir, ó, reescreva, que foi aquilo que o doutor falou. Reescreva em 700 palavras, sendo explicativo em linguagem convincente e direcionada, por exemplo, a um magistrado. Estou dando aqui uma de maluco, né? Mas que eu estou querendo que ele escreva em 700 palavras, que foi a pergunta do doutor Marcelo. O que eu quero que os doutores entendam é assim, essas 700 palavras, elas não saem da cabeça dele. Elas saem do documento que os doutores colocaram. Só que ao invés de ter esse fatos agora michuruca aqui, nós vamos ter um fato muito mais bem escrito, né? Olha o tamanho que ele fica. Então imagine se os doutores tivessem colocado ali umas 700 páginas, entre os fatos, parte do processo, todas as provas, os prints e tudo isso, esse texto aqui já estaria pronto, e os doutores vão batendo o olho, vão conferindo os artigos, o artigo está errado, passa o mouse em cima e pede para ele corrigir. Quer que ele fundamente? Faz uma pesquisa lá no pesquisar, no investigar, que eu ensino também. Achou a jurisprudência? Pega o link da jurisprudência, ou pega o texto inteiro da jurisprudência, e coloca aqui, fundamente com esse julgado. Ele vai reescrever isso aqui, vai colocar a fundamentaçãozinha para os doutores bonitinha aqui. Ao invés de vir aqui e pedir para ele fundamentar, ele tem uma grande possibilidade de errar.
Mas quando a gente mesmo coloca aqui, acabou. Olha a diferença do texto. E aqui, vou novamente, né, falar aqui. Os doutores podem, por exemplo, dentro dessa conversa, pegar uma própria petição anterior que os doutores fizeram e gostam muito, anexar aqui e falar, ó, escreve os fatos igualzinho no estilo de escrita que está neste documento em anexo, levando em consideração os dados dos clientes que nós estamos trabalhando aí, ChatGPT. Ele vai copiar o estilo de escrita, só que com os dados dos documentos que os doutores colocaram. E vamos supor que nós aprovamos os nossos fatos aqui. Pô, bacana. Gostei da escrita, achei legal. Como se os doutores estivessem falando com um estagiário do outro lado, né, em tempo real. Fundamentado. Ô, Rodrigo, legal, gostei mesmo. Bom, acabou. Esse fato aqui não muda mais. Por quê? Porque eu quero a segurança de que tudo vai estar de acordo com aquilo que eu peguei na resposta primária. Vamos supor que eu quisesse continuar o documento. Aí o céu é o limite. Eu posso ficar aqui durante 20 dias. Ah, Rodrigo, do vínculo de emprego, ou eu quero mexer nos direitos? Inclua direitos aqui, ó. Ele não colocou nada, ó. A conduta reclamada inclua danos morais no valor de 1 milhão, do 1 milhão, e escreva em 300 palavras, por exemplo. Se eu quisesse pedir um direito a mais aqui neste ponto, ele vai reescrever para mim de novo, ó, do direito, a conduta da reclamada, ao manter o reclamante, e papapá, vai aqui puxar para esse lado do dano moral, vai pedir aqui o valor, e vamos supor que eu aprovei. O direito está aqui. Rodrigo, ele esqueceu na hora que ele foi lá, e ele rolou aqui a petição inicial, esqueceu da justiça gratuita. Coloca aqui embaixo. Inclua a justiça gratuita. Ele escreve o texto, cola ali no seu documento. Os doutores vão fazer isso muito, muito rápido. Aprovei aqui a parte do direito, achei interessante. Não gostei, Rodrigo. Não é o meu estilo de escrever. Reescreva. Corrige. Reescreva de tal forma. E os doutores, em 2, 3 correçãozinhas, como os assistentes eles são treinados no nicho dos doutores, eu tenho certeza que eles vão dar 2 respostas. E assim pode ser as contrarrazões, assim pode ser a petição inicial, a contestação, qualquer coisa aí, as contratos, né? Os doutores fazem contrato, mesma coisa com o contrato. Olha, especifica mais essa cláusula para mim. Coloca isso aqui nessa cláusula aqui. Os doutores vão montando o contrato, cláusula a cláusula, muito rápido, do que ficar frustrado porque a resposta primária veio curtinha. Aqui, ó. Eu aprovei aquela parte do texto, tá aqui. Depois, obviamente, essa peça vai ser editada, né? Ó. E de onde ele está tirando essas informações? Da pasta inteira dos seus clientes, só para eu finalizar. Vamos supor que os doutores pegaram um caso, trabalhista reclamante, e que toda a documentação deu umas 2.000 páginas, entre documentos pessoais, né, documentos da empresa, os fatos, os prints, as provas, o que os doutores querem fundamentar. Os doutores montaram toda essa pasta e os doutores, antigamente, lá em 1990, tinham que sentar na frente do máquina de escrever. Depois, os doutores sentavam na frente do Word, tinham que ler aquela documentação toda. Agora, a única diferença é que os doutores pegam todos aqueles PDFs, enfiam dentro do assistente e vão extrair desses documentos as peças, as ideias que os doutores querem, utilizando a inteligência artificial com os melhores modelos, mas entendendo que, finalizando aqui, ela sempre vai querer economizar. E quando, inclusive isso aqui está escrito aqui, né? O ChatGPT pode cometer erros, considere verificar as informações importantes. Esse alerta aqui é justamente por isso. Então, os doutores, como especialista, logicamente, e tem certeza que sabem escrever, por exemplo, ou redigir um texto, ou interpretar um texto 1000 vezes melhor do que essa máquina aqui. Porque, na verdade, ela, entre aspas, inventa. Mas os doutores nunca, jamais, em nenhum momento,
serão capazes de ler, concatenar e escrever mais rápido do que ela. Então, os doutores são pilotos do ChatGPT e ele é só aquele operacionalzão mesmo. Conforme o tempo está passando, ele está ficando cada vez mais inteligente e os erros estão ficando cada vez menores. Os advogados com o uso conseguem já bater o olho no que está errado, no que está certo, e estão extraindo as peças daqui muito mais rápido, e com precisão e com segurança, obviamente, mas é sempre essa relação entre homem e máquina que ele faz o que ele faz de melhor, lê mais rápido, tem ideias mais rápido, monta listas mais rápido, faz tudo mais rápido. E eu, que sou advogado, digo para ele o que fazer e ele só faz. Do contrário do que dizem por aí, o ser humano não vai ser substituído porque essa máquina nunca vai pensar. Agora, doutores, ler, fazer cálculos, né, que até uma calculadora faz, fazer cálculos, ter ideias mais, ter insights mais rápidos do que a gente, por exemplo, ter insights de melhoria, pensamentos mais, como que eu posso dizer, subjetivos, essas inteligências artificiais já faz muito melhor que a gente. Os doutores poderiam analisar um caso desse inteiro, toda aquela papelada do cliente, todo aquele enrosco, fazer todos aqueles cálculos, demorava 8 horas. Ele vai fazer em 8 segundos. Só que ele precisa de alguém para poder verificar. Então, essa é a ideia que eu tive. Óbvio que, só para ficar registrado aqui, tem outras formas também da gente editar com a lousa, tem outras formas que os outros advogados fazem, que vai até um pouco mais rápido do que isso, mas para o usuário principiante, fica muito bom assim. Pega, utiliza o assistente que eu dou lá de graça do nicho que você trabalha. Rodrigo, é previdenciário. Rodrigo, é imobiliário. E se não tiver um lá, bota lá no WhatsApp que eu faço um e coloco lá para os doutores usar. Coloca aqui dentro dele os documentos e vai extraindo o que os doutores quiserem. Se a gente quisesse fazer, só para encerrar, que eu gosto de dar os exemplos, uma análise de contrato de trabalho, eu vou perguntar aqui o que ele precisa, o que você precisa, para quê? Para fazer uma análise de contrato de trabalho, ele vai me dar uma listinha aqui, ó. Para realizar a análise completa do contrato de trabalho, identificando eventuais cláusulas abusivas, irregularidades, descumprimento do direito trabalhista, preciso que me envie ou informe os seguintes dados. Legal. Isso aqui seria um estagiário ia pedir para os doutores essa pasta aqui, com certeza. Nome da empresa, blá, 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 blá. Começamos uma conversa com ele, certo? Eu pego tudo que está relacionado lá dentro da pasta do meu cliente para fazer esse cálculo e coloco aqui. A partir daí, começa o bate-papo. Aí ele é natural, porque os doutores estão dentro de um assistente que tem inteligência suficiente, vou colocar assim, para dar as melhores respostas. E, na hora que eu pedir um modelo aqui, ó, um modelo, me dê um modelo, né? Ou o modelo me dê, ele vai me dar uma aqui, ó. Segue o modelo do contrato de trabalho, modelo de contrato de trabalho. Tá. Legal. Aqui ele está me dando o modelo do contrato de trabalho, certo? Para a gente poder fazer uma análise e tal. Os autores são muito mais competentes que ele. Vai dando aqui, vai entendendo, e nota que ele dá bem rasinho aqui. Se fosse para fazer uma análise, obviamente que ele ia pegar partes essenciais desse contrato, mas ele não ia entregar o contrato todo aqui. É bem interessante de falar isso, que acontece muito. Ele não ia, se eu dou um contrato de trabalho para ele analisar lá todas as 200, as 50 páginas, ele não entrega as 50 páginas. Mas tudo que eu perguntar para ele, referente àquele documento, ele vai entregar. Então, se eu quiser saber mais da cláusula 2, ó, me fale mais. Eu vou extraindo dele o que eu quero. Aqui ele está inventando, né? Mas ele extrai certinho do contrato que os doutores colocaram para fazer a análise. Me fale mais da cláusula 5. Me diga se esse contrato tem algum tipo de irregularidade que nós podemos combater e entrar com algum tipo de processo contra a empresa do meu cliente. Ele lê o contrato de novo e traz o relatório embaixo. E se ele deu a resposta curta, é como se eu estivesse falando com uma pessoa. Não entendi o que você disse. Me explique melhor. Me explique de uma forma que eu consiga entender. Leia o documento novamente e me entregue uma resposta de no mínimo 500 palavras. Ele vai aqui e vai entregar. É um bate-papo. Perfeito, doutores? Qualquer dúvida que os doutores tiverem, eu queria deixar registrado aqui. Acho que o doutor Marcelo teve que sair.
Mas essa é a ideia. Os doutores ficaram com alguma dúvida? Agora a gente vai bater um papo bem rapidinho aqui sobre o estudar, né? Acabamos falando de duas coisas aqui, sobre o nosso estudar ou sobre essa aulinha de edição, inclusive, deixa eu olhar aqui, para a gente encerrar aqui, ó. E eu vou até colocar aqui colocar de novo no nosso, assim que a gente encerrar, eu vou colocar no nosso grupo como um complementarzinho para os doutores darem uma olhada no final de semana, que é interessante, nessa ideia do editar, que é essa aula aqui, ó. Criação, edição de peças jurídicas, mais super assistente GPT, que foi um bate-papo que a gente... A absorção do jogador brasileiro. Foi um bate-papo que a gente teve, acho que mês passado, né? Não me lembro. E surgiu essa dúvida e eu dei uma aula até um pouco maior sobre edição, a gente fez umas peças lá, mas eu acredito que ficou claro. Doutores, fica aberto aí para perguntas. Os doutores podem perguntar aí o que quiser. Pode falar. Ô, Rodrigo, boa noite aí. Rapidamente, aproveitar que você abriu a nossa base aí das mentorias. Eu acho que você não subiu a última mentoria, não, né? A dos agentes. A última que tem ali, eu acho que é a Notebook LM. Eu não subi, mas tem correto? Isso, eu não subi, mas tem uma coisa que eu tô tendo uma dificuldade com esses caras dessa bendita, dessa plataforma aí, que os caras cobram uma grana violenta para armazenar. Mas ela está disponível no YouTube, eu vou colocar ela lá. Ela tá disponível num link que eu subi ela no YouTube, editei, né, e subi ela no YouTube, eu vou compartilhar no grupo. A doutora assiste pelo YouTube. Então tá bom. Eu vou tá compartilhar tranquilo. Tá, deixa eu só te passar uma coisinha. Enquanto você estava fazendo aí essa explicação aí do estudar, eu abri uma página aqui do chat e eu fiz um estudo aqui de umas alegações finais que eu estou fazendo numa ação de manutenção de posse. Pô, excelente. Eu aproveitei e juntei a lei, né, 13.105, né, 2015, que é o CPC, e, pô, a ferramenta me orientou em tudo, como eu faria a estrutura da peça, entendeu? Excelente, muito, muito, muito boa essa ferramenta aí. Ela não se aprofunda muito, né? Ela não faz aquela pesquisa, mas ela dá, assim, excelentes orientações. Sim, aí o doutor fez um estudo de um documento específico, né? Eu tô montando umas alegações finais num processo de manutenção de posse. Aí o doutor colocou então, ela falou para mim o que é as alegações finais, citou os artigos do CPC, que trabalham, que estudam as alegações finais, e depois, no final, ela primeiro me perguntou se eu estava estudando, né? Falei, não, eu não estou estudando, eu estou trabalhando num processo e estou estruturando umas alegações finais. Aí depois veio me orientando até na forma de eu estruturar a peça. Muito bom, muito bom. Isso. Aí, vamos lá. Boa. Aí, o que o doutor pode fazer? Aí, depois, tudo isso vai estar lá dentro, lá, que eu estou tentando ficar o máximo didático com isso. Vamos supor que essas alegações finais fosse do caso do Rodrigo. Beleza? É o caso do Rodrigo. O doutor vai lá e marca esse chat agora com estudo, estudo, né? Porque nós estamos estudar. Estudo, alegações finais, Rodrigo. Ela deu toda aquela orientação, certo? De como montar, de como fazer. Ela escreveu um textão ali, beleza? O processo do Rodrigo vai estar não dentro dele. Vai estar lá no assistente, eu não sei de que área que é, o doutor criou um assistente, no assistente da área específica dele lá. Correto, já está. O doutor pegar agora essa resposta que ele deu, com essa estrutura de alegações finais, copiar ela inteira, e lá no chat, onde estão os documentos do seu cliente, que tem o prompt, onde ele tem
a personalidade do advogado especialista e simplesmente dizer assim, crie agora para mim uma alegação final seguindo essas orientações, ou esse modelo, ou essa diretriz, e embaixo aquele assistente vai fazer exatamente pro Rodrigo. Por quê? Porque toda a documentação, todo o bate-papo que o doutor já fez sobre o meu caso já está lá, e o que o doutor fez foi criar nesse bate-papo de estudo uma excelente, até o doutor ficou admirado, uma excelente orientação. O doutor só vai transmitir essa orientação para o seu assistente. Ó, faz para mim a alegação final, mas faz desse jeito aqui. Ele vai entender o contexto e essa alegação final vai ficar muito melhor do que se o doutor ficasse, como que eu posso explicar? Tentando bater nela lá, dentro do assistente, por exemplo, ou no chat GPT, sem nenhuma orientação. Então, essa é a ideia, que ele seja também um auxiliar, ele pode ajudar muito. Auxiliar, Não, e é isso que eu vou fazer, Eu já tenho lá toda a documentação do cliente, entendeu? Tenho a inicial, contestação, réplica, inúmeros documentos. Então, eu vou levar para lá agora. Com essa orientação que ele fez, o outro assistente já vai entender todo o contexto, mas esse contexto vai ser aplicado no caso que está todos esses documentos lá, e já vai vir tudo qualificado, com todos os negócios do caso, tudo feito já. E vai dar aquele toque final, que obviamente o advogado dá, mas vai ser em 10 minutos, né? Uma coisa que demoraria horas. Tá bom, então, Rodrigão. Obrigado aí, um abraço aí, uma boa noite aí. Boa noite, doutor. Daqui a pouco eu coloco lá a aula lá. Eu acredito que ela vai ser bem útil para várias coisas. Eu vou fazer outros testes nela amanhã e depois, que como eu comecei a usar agora, mas eu entendi que eu queria colocar só essa vírgula aqui no final, que ele sempre faz isso. Ele pergunta qual o nosso grau de conhecimento sobre o assunto, eu já percebi isso, todas as respostas. Você é estudante, você está querendo estudar para quê, né? Ele sempre fala isso e depois ele vai perguntar para que eu quero estudar. Então, o grau de conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto, porque eu acho que ele se programa para ser mais didático ou menos didático, né? E depois a intenção que eu tenho. A intenção que eu tenho. Eu já percebi isso aí, tudo que eu pesquisei, eu vou falar isso nas aulas, que os doutores já vão pegar essa manha de já conduzir ele para ele já ser um bom tutor também. E o legal que ficou só em um toque de botão, né? Não precisa nem muito conhecimento. E dá para o doutor também testar essa aí, por exemplo, pedir para ele reescrever, por exemplo, utilizando o pensar, utilizando a mesma coisa que ele fez. O doutor ativa lá o 3 e fala assim, reescreva utilizando o pensar. Aí ele vai pensar, utilizando o 4.1, que às vezes ele ainda consegue ter uma resposta ainda melhor. O doutor seleciona aquela resposta que o doutor achou fina, melhor, coloca dentro do outro assistente e pede para fazer as alegações finais, e depois o doutor me conta. Eu fiz no 4, mas eu vou refazer agora no 3, no 3O. Aí aqui fica mais, que o doutor gostar mais, porque ele vai dar várias respostas, certo? Utilizando vários modelos ali. Ele pode dar resposta utilizando todos, né? Só para ir mudando o modelo. Eu gostei mais dessa aqui, essa aqui faz mais sentido. Escola que gostou mais, copia tudo e coloca no assistente. Mais alguma dúvida, doutores? Mas só para deixar também registrado, eu já estou fazendo um acordo aí com outra área de membros, que ela vai ficar até mais intuitiva, tudo, ela vai ficar muito mais barata para mim, mais fácil de eu colocar as aulas também, e eu já vou trocar. Enquanto isso, aí eu vou fazer isso amanhã, eu acho, ou no final de semana, eu vou criar uma playlist com tudo que já está lá, né, organizadinho, que eu tenho todas essas mentorias guardadas, do YouTube, e eu deixo lá no grupo, aí ninguém fica perdido também, porque a área de membros é só um lugar onde a gente estuda, né? Então, não tem muito isso não, até eu trocar, e aí quando eu trocar pela nova, já vai vir um curso novo também. Doutores, se os doutores não tiverem mais nenhum apontamento e nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de todos. Lembrando sempre, 24 horas no WhatsApp. Pode colocar as perguntas no grupo também, que os advogados que estão há mais tempo respondem lá. Na próxima quinta-feira temos mentoria aqui às 20 horas. Caso os doutores não consigam estar aqui presente, todas as mentorias ficam gravadas
Era na área de membro, né? Mas agora eu vou fazer a playlist no YouTube por enquanto, mas está tudo gravadinho lá. Amanhã eu vejo isso, ou amanhã eu consigo ver de manhã, faço uma playlist lá. Se os doutores tiverem tempinho no final de semana, assistam na ordem que eu vou colocar lá, que aquele lá tem uma ordem lógica, que é assistentes, base de conhecimento e tal. Aí vão surgindo as dúvidas, e com as dúvidas a gente vai esclarecendo, e os doutores com certeza vão ganhar muito mais tempo aí, e muito mais produtividade, tá bom?